Pessoal, questão 3 da página 51 do nosso livro. Dois grupos de pesquisadores urbanos resolveram explorar a cidade utilizando drones. Os drones partiram da mesma origem e seguiram na mesma direção. Porém, cada grupo escolheu aleatoriamente o sentido que seu drone tomaria. Considerando a distância percorrida pelo drone 1, chamando de D1, e D2, a distância percorrida pelo drone 2, como os grupos podem determinar a distância entre os drones? Antes de mais nada, vamos definir aqui o que ele quer dizer com direção. Então, direção, sempre quando falar direção, eu vou entender o quê? Que está se tratando de uma localização horizontal, pode ser vertical, inclinada, diagonal, circular e assim por diante. Então, toda vez que falar direção, nós vamos lembrar dessas palavrinhas aí, tá? Já o sentido, ele está falando o quê? É da direita para a esquerda, pode ser da esquerda para a direita, de cima, vou colocar aqui, de cima para baixo, de baixo para cima. Se as coordenadas forem circulares, né? Eu posso dizer que o sentido pode ser horário, como tem o sentido anti-horário. E quando ele falou de direção, sentido, e ele falou de distância. Distância é módulo, né? Pode ser módulo, vou colocar aqui, ou valor absoluto. Em algumas questões também vai vir com a palavra magnitude, a medida, né? A distância entre dois pontos. Que vai ser o quê? Módulo, a distância entre, vou consertar aqui, distância entre um ponto e a origem do seu sistema, certo? Desconsiderando o seu sinal. Então, nós temos aqui nossas definições que a gente precisa para responder essa questão. Então, nós temos aí direção, tá? Sentido e distância, que é o módulo, desconsiderando o sinal. A partir daqui, a gente vai ver as possibilidades que os dois grupos podem fazer para o drone, colocar cada um na posição de um drone, o drone 1 e o drone 2, obedecendo esses conceitos aqui, certo? Então, bora lá, pessoal. Vamos colocar aqui a nossa primeira possibilidade. Nós já sabemos que ele parte da mesma origem e segue na mesma direção. Então a gente vai ter que ver o seguinte, duas possibilidades. A primeira possibilidade seria sentidos opostos. Eles partiriam da mesma origem, pegar aqui o drone. Então ele sai da origem e vai aqui, ó, mais ou menos aqui. Então ele vem na vertical, subiu. E o meu outro drone vai sair no sentido vertical, só que no outro sentido, aqui numa direção. Aqui foi no sentido para a direita, aqui eu vou trazer para a esquerda. Vou colocar mais ou menos aqui. Pronto. Então nós temos
nos sentidos opostos. Um está localizado no ponto 6 e o outro no ponto -4. Então, a distância desse drone à origem, e aqui eu tenho a segunda distância do segundo drone à origem. Por se tratar de distância, nós entendemos que seja modular. Então aqui eu vou dizer que o drone, vou chamar aqui de drone 1 e aqui o drone 2. O drone 1 ele está a uma distância módulo 6, que é o drone 1. E o drone 2 está numa distância modular, ele está a -4, módulo de -4. Módulo de -4, 4. Módulo de 6, 6. Então, se a distância vai ser a distância total, é a distância do drone 1 mais a distância do drone 2. Então, está aqui. D total vai ser D1 mais D2. Então, quando eles estão em sentidos opostos, nós podemos afirmar que a distância entre dois pontos é a soma em módulo dos dois, né? Então, vamos colocar um módulo aqui. Como é soma, não tem necessidade, que é -4 é 4. Módulo de 6 é 6. Nesse exemplo nosso aqui, seria 10, né? Se ele tivesse dado a posição dos dois drones. Ele não deu, então vou falar que D1 é igual, DT é igual a D1 mais D2. Sentidos opostos, acabamos somando as duas distâncias em relação a quem? Em relação à origem. Um está a 6, o outro está a 4. Então, a distância de um ponto ao outro, a distância aqui é 10. Certo? Essa é a nossa primeira possibilidade. A segunda seria qual? Nossa segunda possibilidade que a gente vai fazer agora não são sentidos opostos, são sentidos iguais, mesmo sentido. Tá? Aqui a gente vai fazer a mesma configuração. A nossa segunda possibilidade seria mesmo sentido. Vou colocar mesmo sentido. Então a gente vai analisar agora a situação na segunda possibilidade. Então vou pegar aqui meu drone 1, né? Ele vai subir, vai se localizar na abscissa 6. Se está no mesmo sentido, ele vai ter que vir também da esquerda, da origem para a direita. Então, vou colocar aqui. Pronto, nossos dois drones. Vou chamar aqui de drone 1. O drone 1 e o drone 2. Vamos observar que o drone 1 ele sai da origem e ele está na distância de 6. O drone 2, colocar aqui um pouquinho acima, para não ficar uma seta em cima da outra. Ele sai da origem, parou aqui no 3. Estão no mesmo sentido. Temos de módulo, aqui eu tenho um módulo de 3. E embaixo, módulo de 6.
a distância de um drone para o outro vai ser um parou em 3 e o outro em 6. É essa diferença aqui que vai ser minha distância total entre os dois drones. Então tá aqui, distância total. Então na segunda possibilidade nós vamos dizer o quê? Que a distância total vai ser D1 menos D2, ou podemos dizer que seja D2, distância total, D2 menos D1. Como a gente está diminuindo as distâncias, e as distâncias são modulares, que é 3 mais 3 e mais 6, se eu fizer 6 menos 3, dá 3. Mas se eu fizer 3 menos 6, vai dar uma distância total de menos 3. E distância tem que ser modular. Então, quando tem menos, eu vou colocar aqui, módulo aqui, módulo aqui. Então, pessoal, ó, soma, Renilson, soma precisa colocar? Módulo não. Porque mesmo que seja negativo D1, quando você coloca em módulo, a distância fica positiva. Então vai ser positivo mais positivo. Aqui, quando você está diminuindo, pode ocorrer, se você pegar 1 menos 2, 6 menos 3. Então fica positivo. Mas se você falar 2 menos 1, no caso 3 menos 6, vai ficar menos 3. Não pode ser, então a gente vai colocar dentro de um módulo. Então aqui são as duas possibilidades. Nós calculamos sentidos opostos e calculamos mesmo sentido. Então, o exercício aqui ficou legal para a gente definir direção, sentido e deslocamento e distância. Sempre lembrando que a distância sempre será modular. Tá ok, pessoal?